Concurseiro, você sabe em quais situações uma questão objetiva de um concurso público pode ser anulada na via judicial de acordo com a jurisprudência? Essa é uma das informações mais importantes que você pode ter. Isso porque muitas vezes um candidato pode deixar de alcançar o cargo dos sonhos por conta de uma ou duas questões. Afinal de contas, nós sabemos que concurso público hoje é algo extremamente desafiador, exige que os candidatos abdiquem das suas vidas sociais, de relacionamentos, justamente para se dedicar a horas de estudo e ver o seu sonho ruir por conta de uma ou outra questão é algo muito ruim. Então, a ideia desse vídeo é justamente explorar com vocês quais são os critérios utilizados pela jurisprudência para anulação de questões na via judicial. Mas antes de começarmos, se você está em busca de informações confiáveis a respeito de concursos públicos, direito dos concurseiros e também dos servidores, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho para receber notificação de novos conteúdos publicados e também de curtir esse vídeo. Isso para nós é muito importante porque ajuda a impulsionar o vídeo para que a gente possa alcançar cada vez mais candidatos que precisam de informações jurídicas valiosas que podem se tornar estratégias fundamentais na sua aprovação. Eu me chamo Silas Adalto, sou advogado especialista em concursos públicos e em servidores, e o meu objetivo aqui nesse canal é justamente te ajudar a conhecer e reconhecer os seus direitos, a fim de te auxiliar nesse processo para alcançar o cargo dos seus sonhos. Eu, como um ex-concurseiro e também como advogado especialista em concurso público, posso dizer com muita tranquilidade que uma das sensações mais frustrantes que um candidato pode passar no concurso público é justamente aquela de se dedicar por muito tempo, com muito afinco para um determinado concurso e de repente ser eliminado do cargo dos seus sonhos, daquele que pode ser o cargo dos seus sonhos, em virtude de uma ilegalidade. Como nós estamos aqui hoje falando sobre anulação de questões objetivas, eu posso dizer que realmente é muito frustrante. Imagine você, né, deixar de ser aprovado em um concurso em virtude de uma ou outra questão, mas principalmente quando essa uma ou outra questão é uma questão ilegal. Então a gente vai tratar aqui justamente para desmistificar, porque muitos candidatos acreditam que é extremamente complexo conseguir a anulação de uma questão na via judicial, mas na verdade o mais importante é que você entenda quais são os critérios, porque se você conhecer os critérios que a jurisprudência utiliza para analisar uma questão, você sempre saberá quando vale a pena ou não continuar lutando pelo seu sonho. Quando nós falamos da anulação de questões objetivas na via judicial, eu costumo dizer que nós lidamos basicamente com um rol taxativo de situações em que o judiciário pode analisar e anular uma questão. Veja, quando a gente fala lá da via administrativa, e como citei, existe um outro vídeo no qual nós abordamos isso, a margem de atuação da banca é muito maior do que aquela que o judiciário tem. Isso acontece justamente porque nós temos um julgado, que é o tema 485 do STF, que estabelece quais são os critérios a serem utilizados pelos magistrados para analisar se naquela situação o judiciário pode ou não intervir. Mas veja bem, quando nós tratarmos aqui desses critérios que eu vou passar para vocês, não vamos limitar a nossa análise apenas ao julgado do STF. Nós vamos utilizar como referência outros precedentes, como o do Superior Tribunal de Justiça e também de tribunais de justiça estaduais e federais, para que você conheça de forma ampla qual é o seu direito. Na via judicial, nós trabalhamos, em regra, com 4 critérios objetivos de apreciação do judiciário em que a questão pode ser anulada. A primeira possibilidade é justamente quando o conteúdo extrapola o edital. A segunda é quando nós lidamos ali com um erro material ou um erro grosseiro na elaboração da questão. A terceira é quando nós temos uma hipótese de ambiguidade na questão. E a quarta possibilidade está relacionada a questões de múltipla escolha, que elas possuem mais de uma resposta correta ou nos casos em que não existe nenhuma opção correta. E aí eu vou esmiuçar cada uma dessas opções para vocês. A primeira hipótese é justamente quando uma questão objetiva extrapola ao conteúdo previsto no edital. Essa é com certeza uma das situações que nós mais lidamos no nosso dia a dia de ações judiciais e de recursos administrativos relacionados a concursos, e eu digo que é bastante conflitante lidar com isso. Por quê? Se vocês pararem para imaginar, a banca examinadora é a responsável por editar e criar o edital, por dizer quais são os conteúdos que irão cair naquela prova e por elaborar as questões. E ainda assim ela consegue a graça e o favor de cobrar um conteúdo que não está previsto. Então saiba que sempre que você lidar com uma questão que não está no edital, que não consta na bibliografia,
tá? De forma direta, de forma expressa, você está diante de uma situação que pode tanto ser anulado na via administrativa como na via judicial. A segunda hipótese é justamente quando nós lidamos com o que nós chamamos de erro factual ou o chamado erro grosseiro. Eu costumo usar como exemplo em situações como essa aquelas situações claras, ou seja, uma situação onde você consegue bater o olho e identificar que existe uma ilegalidade. Exemplo, imagine a hipótese que uma determinada questão traz um enunciado e no enunciado pede para você analisar uma determinada palavra ou uma determinada frase que está realçada no texto. Porém, quando você vai ler, não tem nenhuma palavra realçada. Perceba, se você não sabe qual é a palavra ou a frase, você não tem como responder. Então, em hipóteses como essa, em que existe um erro claro, que você consegue bater o olho e identificar, você também tem a possibilidade de acionar o judiciário caso, pela via administrativa, a banca não solucione o problema. Por sua vez, a terceira hipótese é aquela em que nós estamos diante de uma ambiguidade. Situações de ambiguidade, na prática, muitas das vezes são difíceis de ser identificadas, justamente porque a cada dia nós temos visto que o nível dos candidatos tem subido e, consequentemente, as bancas têm tentado fazer questões cada vez mais difíceis. Ou seja, cada vez mais nós estamos vendo questões formuladas com as famosas pegadinhas. E aí é que está o X da questão. Se nós estivermos diante de uma assertiva que ela possui uma ambiguidade, ou seja, ela dá a possibilidade de mais de uma interpretação pelo candidato, ou seja, não fica claro o que a banca está buscando, você tem mais de uma solução para aquela questão, justamente porque a interpretação pode mudar tudo, você está também diante de uma questão viciada e uma questão ambígua pode também ser anulada pela via judicial. E na quarta e última hipótese, nós estamos diante de questões de múltipla escolha que possuem, ou por um lado, mais de uma resposta correta, ou por outro lado, nenhuma resposta correta. Tá? Se nós analisarmos e levarmos em consideração principalmente os julgados, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nós estaremos, de fato, diante de uma questão com um vício insanável. Se você parar para pensar bem, quando uma questão objetiva traz mais de uma possibilidade como resposta correta, ou o oposto, né, que não tem nenhuma resposta correta, nós estamos diante de uma afronta ao princípio mais relevante do concurso, que é o princípio da vinculação ao edital. Por que isso acontece? Porque em todos os editais de múltipla escolha, por exemplo, você tem consignado que todas as questões terão tão somente e exclusivamente uma única resposta certa. Então, a partir do momento que uma única questão possui duas ou mais respostas corretas ou nenhuma resposta correta, nós também estaremos de um vício, de uma situação em que o judiciário pode intervir e vir anular aquela assertiva. Ou seja, concurseiros, se você, durante a elaboração da sua prova ou durante a correção no pós-prova, identificar questões que possuem qualquer um desses vícios, é muito importante que você destaque aquela questão, que você colete provas, evidências, se possível contacte professores, especialistas, para levantar informações acerca dessas situações. O primeiro passo, como eu sempre digo de forma reiterada, é recorrer administrativamente. Então, sempre tente primeiro pela via administrativa, não vá partindo para a judicialização sem a possibilidade, né, da banca mesmo rever os seus próprios passos. Mas, claro, se você precisa de uma pontuação para voltar para o concurso depois da resposta ao seu recurso, ou até mesmo melhorar a sua classificação, e a questão possuir qualquer um desses quatro vícios que eu indiquei para vocês, vocês poderão sim acionar o Poder Judiciário para sanar essa ilegalidade contra você. E concurseiros, se de alguma forma esse vídeo tem sido útil para você até aqui, quero te pedir para deixar um comentário aqui embaixo. Relate para a gente como tem sido a sua experiência com a anulação de questões na via administrativa e até mesmo na via judicial ao longo do tempo. E também, se você tiver qualquer dúvida acerca do que foi falado aqui ou de algum outro tema relacionado à anulação de questões, deixa aqui também. Nós estaremos vendo todas as mensagens, respondendo e quem sabe a sua pergunta também pode virar tema de um vídeo futuro aqui no canal. Pessoal, eu quero que vocês entendam que as informações que eu estou passando aqui para vocês, elas são preciosas. Tá? É justamente a base que nós utilizamos nos nossos casos para analisar se há viabilidade de judicializar uma questão, se há possibilidade de recorrer ou se não vale a pena realmente tentar pleitear isso. Tá? Inclusive, recentemente, nós tivemos o caso de um candidato que estava sendo eliminado do concurso por conta de um ponto que era de uma única questão.
nós conversando com alguns professores, identificamos que aquela questão possuía mais de uma resposta com base em duas bibliografias indicadas no edital. A partir disso, primeiro, orientamos o candidato a recorrer administrativamente, como sempre fazemos aqui, vocês vão acompanhar e vão perceber isso também. O candidato recorreu, a banca insistiu que havia apenas uma única resposta, com base na bibliografia do edital, e tivemos que acionar o Poder Judiciário. E aí, graças a Deus, que nós conseguimos, inclusive, né, o deferimento da liminar. Posteriormente, após análise de um perito no processo, foi confirmada a existência de duas questões com bibliografias previstas no edital, e, em virtude de toda essa situação, a questão na sentença foi anulada. Tá? Consequentemente, o candidato foi reintegrado ao concurso, conseguiu passar pelas demais etapas. Então, é muito importante você entender essas nuances, porque você vai saber quando vale a pena tentar lutar na via judicial ou quando nem vale a pena. E por fim, pessoal, eu quero dizer o seguinte: como um ex-concurseiro, eu costumo dizer que a vida de um candidato muitas das vezes é extremamente solitária, justamente porque só você sabe quanto esforço empenha a cada dia de estudo, de questões resolvidas, de jurisprudências estudadas para realizar o seu sonho, mudar a sua vida, mudar a vida de sua família. Mas eu quero dizer que, embora boa parte dessa jornada seja bastante exclusiva só do candidato, não percorra esse caminho sozinho. É muito importante em momentos estratégicos você ter um acompanhamento personalizado de um especialista, quer seja um professor que é especialista em determinadas questões, um professor que pode te ajudar numa prova discursiva, um advogado que pode resolver uma eventual ilegalidade na via judicial. Então tenha em mente que é muito importante em momentos pontuais você não só conhecer o seu direito, mas andar com as pessoas certas que podem te auxiliar nesse caminho. Esse foi o vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar os sininhos, deixar o seu like. E eu quero pedir para você também para compartilhar esse vídeo com outros colegas, né, outros candidatos que também estão na peleja contigo, justamente porque, como eu falo, são informações valiosas como as passadas nesse vídeo que podem salvar, né, o seu sonho, que podem te garantir a realização da mudança da sua vida para sempre. Então, são alguns minutos que você dedica, que podem mudar a sua vida para sempre, tá? Agradeço por nos acompanhar até aqui e em breve voltaremos com mais vídeos. Um abraço.